A Associação Nacional de Doentes Linfáticos tem como principal objetivo orientar os doentes, as famílias e os seus cuidadores, promover o conhecimento, desenvolver os esforços junto das entidades da saúde públicas para as soluções enquadradas no tratamento e apoio, e também estabelecer a relação de informação e formação e cooperação com as instituições nacionais e internacionais. A associação está dividida mais ou menos em grupos de trabalho, como linfedema primário, linfedema secundário, o lipedema e outras doenças vasculares raras. Nós hoje iremos ficar concentrados nas outras doenças vasculares raras, embora o linfedema primário também seja uma doença vascular rara. Na nossa equipa de malformações, nós temos a nossa associada e mãe, a Carminda Gonçalves, que também está num grupo internacional ela é European Patient Advocate e está na VALSAM, que é a European Reference Network. É importante estarmos todos juntos nesta nossa luta e nesta nossa procura da informação e da melhor informação. Portanto, hoje, nesta procura e neste encontro, nós vamos ter a doutora Joana Ferreira. Ela é cirurgiã vascular e ela teve a amabilidade de estar connosco e de vir até nós para falar sobre mais formações vasculares. Obrigada, doutora Joana. Ela é médica, portanto, cirurgiã vascular, coordenadora do grupo de anomalias vasculares congénitas da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Vascular e é assistente hospitalar graduada no Hospital Trás-os-Montes e Alto Douro. Ela está doutorando na Escola de Medicina da Universidade do Minho. Obrigada, doutora. Está em mute. Obrigada pela apresentação. E eu abracei este projeto das malformações vasculares há cerca de 4 anos. E é com muito gosto, porque sei que é uma patologia que tem um elevado impacto não só na saúde do doente, mas também na própria qualidade de vida e na autoestima do doente. E é com muito orgulho que estou a dar estes primeiros passos neste projeto das malformações vasculares. E esta apresentação que eu tenho para vos mostrar, procurei que fosse eu vou aqui tentar partilhar a minha tela, tentei que fosse uma apresentação simples, ou seja, eu vou tentar utilizar termos simples para todos percebermos. Portanto, eu vou começar por explicar o que são as malformações vasculares, os tipos, as causas, os sintomas, como é que nós fazemos o diagnóstico, que complicações é que podem ter e o tipo de tratamento. Portanto, quando nós falamos de malformações vasculares, nós podemos dizer de uma forma simples que estamos a falar de um conjunto de vasos sanguíneos que são anormais, que não cumpriram o seu desenvolvimento normal, ou seja, e quando falamos de vasos sanguíneos, podemos falar de veias, de artérias, de capilares e também podemos incluir aqui os linfáticos. Uma das características das malformações vasculares é que têm um crescimento, um aumento progressivo que acompanha o crescimento do doente e que nos diferencia dos tumores vasculares, porque os tumores vasculares têm um crescimento que não acompanha o crescimento do doente, que é diferente. Muitas vezes crescem num determinado período de vida do doente e depois regridem. Ou seja, estas malformações vasculares desenvolvem-se quando o feto ainda está no útero, mas não está relacionado com um comportamento que a mãe tenha durante a gravidez. E muitas vezes estas malformações podem ter uma localização superficial e, portanto, nós facilmente, olhando para um doente, conseguimos identificá-las, ou pelo contrário, podem ter uma localização mais profunda e de mais difícil identificação. Como eu já referi, muitas vezes são confundidas com hemangiomas, mas os hemangiomas não acompanham o crescimento do indivíduo, ao contrário das malformações vasculares. E as malformações vasculares são denominadas
de acordo com o tipo de vaso envolvido. E, portanto, quando nós temos uma malformação num tipo de vaso, que é os capilares, nós falamos de malformações capilares. E estas imagens são imagens de alguns dos meus doentes com malformações capilares, que são conhecidas por manchas de vinho do Porto. E este doente é um doente com cerca de 60 anos, que recentemente foi-me enviado à consulta, ou seja, este doente, embora tenha 60 anos, nunca nenhum médico olhou para este doente e referenciou a um especialista de cirurgia vascular. E ele tem uma malformação capilar aqui na face, é a única malformação, mas esta malformação capilar invade-lhe aqui o pavilhão auricular e a orelha e todo o aparelho auditivo, e ele não ouve deste ouvido. Ele é agricultor, este doente, e uma das coisas que o preocupa é o facto de muitas vezes tem hemorragias desta malformação capilar. E, portanto, ele chegou agora à minha consulta e eu estou a fazer um conjunto de investigações e de estudos no sentido de perceber se há outras malformações associadas, e ainda não iniciei o tratamento deste doente. Esta doente tem uma malformação capilar aqui no lábio, é uma doente que está perfeitamente adaptada a esta malformação, portanto não tem nenhuma queixa e portanto é perfeitamente assintomática. E esta menina também da minha consulta, tem aqui uma malformação capilar nas costas, e é uma menina que tem um clipaltrenoné além desta malformação capilar. Agora, eu trago-vos agora imagens de doentes com malformações venosas, ou seja, no fundo são malformações de veias, e estes doentes podemos dizer de uma forma simples que muitas vezes têm sintomas, por exemplo, esta menina tinha sintomas semelhantes às varizes, ou seja, que eu penso que muitos de vocês sabem, ou seja, sintoma de peso, de sensação de peso, queixas que agravam com o calor. E estas malformações venosas, se nós tocarmos, são relativamente moles, exceto se formarem coágulos, ou seja, como nós estamos a falar de veias, as veias podem, e estas veias têm um fluxo lento, podem cursar com a formação de flebites, de coágulos, isto de uma forma simples, e quando nós tocamos nestas doentes, muitas vezes sentimos a flebite, ou sentimos, isto acaba às vezes por calcificar e sentimos o cálcio, e estas doentes queixam-se às vezes de dores mais intensas quando têm estes fenómenos de flebites, o que obriga muitas vezes, obriga estes doentes a tomarem medicação, que são anticoagulantes, no sentido de evitar estas tromboses. Esta menina, esta doente que é da minha consulta, é uma jovem já, começou por ser uma criança, mas agora é uma jovem, é uma rapariga extraordinariamente bonita, está muito bem adaptada também a esta malformação. Ela utiliza uma manga elástica e esta malformação não compromete nada a forma como ela está na vida, utiliza uma manga elástica e toma um anticoagulante. Esta doente, que é a mesma doente que tem malformação capilar no lábio, também tem uma malformação venosa aqui na língua e no pescoço, está também perfeitamente adaptada, é uma doente que eu estou também a começar a estudá-la. Estes doentes não são meus, são imagens que eu retirei da internet, são exemplos de malformações linfáticas. As malformações linfáticas por vezes podem fistulizar para a pele e à saída de linfa, ou podem infectar, muitas vezes estes doentes precisam também de ser medicados com antibiótico. E agora trago-vos estas imagens que são de doentes que têm malformações mais complexas e que muitas vezes num único doente nós podemos ter vários tipos de malformações. Esta doente tem um síndrome que é o que se chama síndrome de Cloves. Na altura, este caso eu apresentei numa reunião de cirurgiões vasculares em que estavam presentes também
peritos estrangeiros, estava também presente o Dr. Pereira Albino, e este caso desta doente foi discutido na reunião e foi feito o diagnóstico, inclusive, e foi proposto tratamento. O que é que esta doente tem? Esta doente também, mais uma vez, só foi diagnosticado, só foi tratada aos 30 anos, portanto, não houve ninguém que realmente, esta doente não foi tratada antes, ou se alguém tentou tratá-la, não conseguiu. Portanto, esta doente tem aqui uma malformação capilar, que nós podemos ver, tem aqui veias, como vocês podem ver, portanto, uma malformação venosa, e ela tem aqui estas cicatrizes porque, segundo ela, quando nasceu foi submetida a uma cirurgia logo após o nascimento, que eu não consegui saber qual foi o tipo de cirurgia. Eu pedi na altura a informação a um outro hospital, que ela tem sido no outro hospital, mas não consegui perceber qual foi o tipo de intervenção. E esta doente, além disso, tem aqui uma malformação neste membro superior, neste braço, uma malformação linfática, e como vocês podem ver, esta malformação de vez em quando sangrava. Quando eu tirei esta foto, ela estava aqui com este penso, malformação que sangrava. Esta doente aqui tem uma malformação que é arteriovenosa, ou seja, há uma ligação direta entre as artérias e as veias. Ela notou, a doente, que tinha um aumento do volume aqui do ombro, e notou outra coisa curiosa, notou que quando punha a mão no ombro, sentia um frémito, sentia tipo um formigueiro. E nesse sentido foi orientada para a consulta, e o caso também foi discutido numa reunião internacional, e como a doente não apresentava sintomas, foi decidido vigiá-la e para já não avançar para o tratamento. Mas estas malformações, esta malformação que esta doente tem é um tipo mais, digamos, agressivo de malformação, que se houver alguma ruptura desta malformação tem um risco da doente não sobreviver e cujo tratamento também é muito mais complicado que as outras malformações que eu falei para trás. Estas duas doentes têm nós podemos ver aqui esta massa, e esta tumefação tem um tipo de malformação também considerado complexo, que é a FAVA, em que há uma substituição do músculo por tecido adiposo, e estas doentes nós vamos ver à frente foram operadas e ficaram muito bem tratadas. Como vocês já perceberam pela apresentação, os doentes podem ter queixa de dor, que é o sintoma mais comum. Estas malformações podem sangrar, podem causar inchaço dos membros. Os doentes podem sentir, e os médicos também, frémitos, ou seja, é tipo um formigueiro ou uma pulsatilidade, um aumento da pulsação. Dependendo da localização, podem comprometer a imagem do doente, podem ser desfigurantes. Dependendo da sua localização, podem causar outros sintomas como falta de ar, dificuldade em engolir, cansaço e tosse. E podem complicar, nós também já vimos, podem complicar de hemorragia. No caso das veias, podem dar as tais trombose ou flebites, podem dar embolia pulmonar, podem dar diminuição de plaquetas. Eu, por acaso, quando comecei a trabalhar, logo no início, estava no meu primeiro ano de trabalho, vi um doente com uma malformação arteriovenosa que teve uma queda das plaquetas, ou seja, em consequência da ligação que existe entre as artérias e as veias nestas malformações, as plaquetas de sangue podem diminuir, podem complicar a destruição óssea. No caso dos linféticos, podem infectar, os doentes podem perder proteínas, e daí a importância de um aporte proteico adequado, e no caso das infecções, a importância de tratarmos estas infecções. E podem dar outras complicações, como insuficiência cardíaca ou outros problemas associados. O diagnóstico é feito através da história clínica, ou seja, falando com o doente, e não só com o doente, falando também com a família. Muitos destes doentes, a história clínica foi-me dada não só pelo doente, mas também pelos familiares que conhecem o doente e que sabem alguns pormenores da história, e em alguns casos, através daquilo que o doente nos diz e olhando para o doente, nós conseguimos fazer o diagnóstico, mas podemos pedir outros exames para perceber
a extensão da malformação, para perceber se existem outras malformações noutras localizações, e podemos pedir exames como a ressonância magnética. Este é o caso daquelas doentes que estão aqui atrás, que têm estas malformações, que é a FAVA, que é o caso desta doente, que tem aqui uma malformação que se chama FAVA. O ecodoppler também é um exame útil para perceber, é uma ecografia que nós fazemos aos vasos, para perceber que tipo de vaso é que nós temos afetado, digamos. As malformações não têm cura, muitas delas são benignas e nós não precisamos de tratar, noutros casos nós temos que tratar, e o tratamento, como penso que vocês sabem, não é igual para todos, é um tratamento individualizado e tem que ser visto caso a caso, e é um tratamento que envolve muitas especialidades, além da cirurgia vascular, e como eu também penso que vocês perceberam pelo que eu disse anteriormente, nós discutimos muitas vezes em reuniões multidisciplinares e discutimos com os nossos pares, quer nacionais, quer internacionais, porque devido à sua raridade e porque cada doente é um doente, nós temos muitas vezes que discutir os casos em parceria. Nós podemos, por vezes, um dos tipos de tratamentos são os medicamentos, e é uma boa opção, e uma opção com muito bons resultados em alguns doentes. Uma das técnicas que eu escrevi aqui, utilizando a imagem, que se consiste, através de uma ecografia ou de um raio-x, nós conseguimos tratar a malformação sem propriamente operar o doente através de cicatriz, ou seja, utilizando a ecografia ou raio-x e utilizando fios, nós conseguimos tratar o doente. Uma eu não tenho experiência, mas uma das intervenções que existe é a utilização do laser para tratamento das malformações capilares, e eu vou-vos mostrar uma imagem a seguir, e no caso das malformações venosas, como vocês já viram, nós podemos utilizar muitas vezes tratamento compressivo, aspirina ou a escleroterapia. A escleroterapia, o que é um tratamento que nós também utilizamos muito nas varizes, que é injetar um álcool dentro da veia, no caso aqui da malformação venosa, e que leva à redução desta veia. E estes tratamentos são tratamentos que exigem, muitas vezes também são dolorosos para o doente, mas exigem que é necessário repeti-los, é necessário fazer várias vezes estes tratamentos. Isto é uma imagem da internet, portanto está na internet, da utilização do laser para o tratamento da malformação capilar. Portanto, isto é uma imagem que vocês podem ver na internet. Isto foi imediatamente após o tratamento com laser, mas ela acabou por melhorar. E outra, eu penso, vocês provavelmente até sabem mais do que eu, porque eu não ando sempre na internet, mas uma das coisas que me impressionou a propósito desta apresentação que eu estive a ver na internet é que há vídeos do YouTube das adolescentes que explicam como é que é possível as pessoas se maquiarem de modo a disfarçar estas malformações, e com uma maquiagem realmente bem feita, estas adolescentes conseguem disfarçar por completo a malformação e torna-se imperceptível. Este é um esquema para vos mostrar aquilo que eu estava a tentar dizer, como é que nós, utilizando a escleroterapia, tratamos uma malformação venosa, muitas vezes guiada por eco, ou seja, nós com a ecografia conseguimos perceber qual é o centro da malformação venosa e depois injetamos um líquido no interior para destruir estes vasos. No caso das malformações linfáticas, nós podemos optar por uma terapia compressiva com uma boa fisioterapia, uma otimização da dieta, e muitas vezes também utilizamos a escleroterapia, e em casos mais agressivos pode-se utilizar tratamento cirúrgico. As malformações arteriovenosas são aquelas que são as mais raras, mas são aquelas que também são mais difíceis de tratar e que muitas vezes também comprometem a vida do doente, são mais agressivas, ou seja, é uma comunicação entre uma artéria e uma veia, por isso é que chamam arteriovenosos, e a artéria, como tem uma pulsatilidade muito maior e transmite um fluxo de elevada pressão à veia, e a veia tem
baixa, digamos, de baixo fluxo, isso pode, em caso de ruptura, dar uma hemorragia muito importante. E o que nós fazemos muitas vezes é, com o apoio de raio-x, é colocar um material no interior desta malformação para a controlar, e este tipo de tratamento exige muitas vezes a repetição de tratamento. Vocês já viram anteriormente esta doente do síndrome de Cloves, como eu vos disse, foi discutido numa reunião com peritos internacionais e nacionais, e na altura foi sugerido medicar esta doente com um fármaco que é o sirolimus, que é um fármaco relativamente seguro, e como vocês podem ver, esta doente melhorou de uma forma extraordinária com este medicamento, e é um medicamento barato e simples, e a doente está muito satisfeita com os resultados finais. E como vocês podem ver, ela tem até inclusive uma malformação aqui capilar, venosa neste dedo, pode-se ver aqui a cor azulada, e depois do tratamento ela melhorou muito, melhorou imenso, e é uma doente que está muito contente com o tratamento e não voltou aqui a sangrar nem a infectar. Portanto, é uma doente que está satisfeita com o tratamento. Muitas vezes nós temos que optar pela técnica cirúrgica, que nem sempre também é possível, e por isso exige um grande risco, portanto, depois de nós operarmos, da malformação recorrer, ou seja, de voltar, e nós podemos optar por técnicas menos invasivas, que é aquilo que eu já vos disse, utilizar a ecografia ou o raio-x para tratar estes doentes. Uma das grandes limitações da cirurgia é o facto de muitas vezes os tratamentos são tratamentos com incisões grandes, mas é possível mesmo assim ter bons resultados. E estas são duas doentes que foram tratados, são minhas doentes, mas na altura eu falei com um médico que é uma referência, pelo menos na Península Ibérica, mas eu acho que é uma referência a todo mundo, que é o Dr. Gutierrez, e o caso foi discutido com eles, e eu levei e fui com os doentes a Madrid e nós operamos estas malformações, portanto nós removemos esta malformação. Claro que a doente tem aqui uma cicatriz, mas é uma cicatriz perfeitamente aceitável. Esta doente, como vocês podem ver, tinha esta malformação enorme também durante muitos anos da sua vida, e podemos ver aqui a imagem na ressonância. Foi operada, foi uma cirurgia, como vocês podem ver, complicada, porque nós tivemos que remover uma massa importante, mas como podem ver, depois tivemos um excelente resultado estético, e não só um resultado estético, a doente passado uma semana estava a caminhar perfeitamente bem. E a cirurgia é, portanto, uma opção que nós podemos utilizar, inclusive nas malformações linfáticas. Eu não tenho experiência em cirurgia linfática, eu penso que em Portugal, mas a Manuela poderá ajudar, penso que em Portugal não há grandes centros com experiência em intervenções cirúrgicas linfáticas. Correto. Correto, não é? E eu penso que não há, realmente. E nós, nas malformações linfáticas, optamos quase sempre por tratamento médico. As venosas também podem ser submetidas à intervenção cirúrgica, efetivamente, se elas tiverem grandes dimensões ou se causarem dor, mas muitas vezes, a maior parte dos doentes, nós conseguimos controlar com escleroterapia. E as arteriovenosas, podemos também optar por um tratamento cirúrgico, mas muitas vezes elas recorrem, e nós muitas vezes em primeira linha fazemos um tratamento minimamente invasivo, com o apoio de raio-x, e depois eventualmente submetemos o doente à intervenção cirúrgica. E estou disponível para as vossas questões, espero ter sido clara na apresentação. Obrigada, doutora Joana. Eu penso que, não sei se há alguma questão no Facebook, eu penso que não. Eu se calhar convidava os nossos participantes a abrirem as câmaras e eu iria interromper depois aqui no Facebook a transmissão, e podíamos conversar assim de uma forma mais íntima sobre as questões que eles querem colocar.